Torcedor do São Paulo, reforço aqui de última hora no São Paulo, muito badalada a imprensa aqui trazendo em primeira mão nesta terça-feira e já falando, pessoal, do próximo jogo do SPFC. Pessoal, acompanhe o vídeo até o final que tá muito interessante. Não foi sem querer, né? De jeito nenhum. Ele deu mesmo. Né? Proposital. Ele não deu a cotovelada assim, Não, mas ele deu aquela cotovelada assim, né? E principalmente porque era o Luciano. Né? Que é um cara que todos nós já conhecemos. Ele dá o chapéuzinho no Ramalho quando a jogada já tinha parada. Exatamente. Ele provoca, como ele sempre faz. Quanto estava o jogo? 1-0 ou já estava 2-0? Certeza? Logo depois saiu o gol do Arboleda. Saiu o gol do Arboleda. 1-0, 11 contra 10. É por isso que eu tenho assim a dúvida. Eu repito, entendo completamente. Pô, tá 0-0, 11-11. O Fagner é expulso e sai o gol. E acaba o primeiro tempo. É um choque. Já volta 0-1. É que aquele 0-1, na visão do Corinthians, tava um jogo ainda jogado. Né? 2 caras de diferença. Aí quando você... E perdendo o jogo. E uma Mas expulsão... um já é, logo depois um já toma é 2 a 0. complicado. Um já é complicado. Aí o Corinthians vai buscar um 2-1, dá um sufoco. Sem dúvida que ele deu porque ele quis dar, né? Sem dúvida. Mas, ô Kleber... Porque era o Luciano, igual o Sheik falou. E o Luciano tava até tranquilo nesse jogo. É que ele já tinha um amarelo. Ele já tava Não, mas eu... achei essas Quem já discussões... O Luciano já estava Jogo amarelado. amigos do Luciano contra amigos do Papo, ele já entra amarelado, cara. Mas eu acho que nessas discussões, Kleber, não cabe contestação. As duas são inquestionáveis. O que cabe contestação é o critério da arbitragem, porque para lances parecidos, eles adotaram um peso para o Corinthians e outro peso para o São Paulo. O Arboleda, ele dá uma cotovelada no Romero dentro da área, o VAR poderia ter chamado e não chamou. Peraí, teve isso? Teve. O Caleri dá uma cotovelada, da mesma cotovelada que o André Ramalho deu no Luciano, o Caleri solta o braço no rosto do André Ramalho, o VAR não recomendou a revisão. Teve isso? Teve. A diferença é que um tá em bola em disputa, que seria jogo brusco grave, muitas vezes, né? Porque tá disputando a bola. E a do Ramalho é que não existe disputa. Então, quer dizer, qualquer toque que ele desse no rosto... A do Ramalho é incontestável e a outra permitiria uma interpretação. O do Ramalho, mesmo que ele tivesse apenas tocado no rosto... Lembra do lance do Carlinhos, que também foi muito questionado? O Monsalve porque contra o não Botafogo. existe disputa. Tanto o Arboleda quanto o Caleri, eles estavam de costas e eles armaram para proteger. Você acha que não deram? Obviamente que não está olhando para ele. Você acha que não deram? Você acha que deram? O quê? Seria lance para expulsão, os dois? Não, o do Caleri eu entendo como lance para amarelo. Eu não vejo que ele vai cotovelo, mas ele e o do Arboleda? O do Arboleda não analisou o lance, não. E aí você deve estar perguntando, mas você não vai mostrar o lance? A gente não recebeu o lance. Sabe que a gente recebe as imagens do Arboleda teve reclamação, que nos são disponibilizadas. A nós não, a todas as emissoras. Você tem lá um tanto de imagem, um pacote de imagem que é disponibilizado. Esse lance... O do Caleri é um pouquinho mais... Do Caleri é um pouquinho mais... Sim. É que ele larga, né? Não acho que sejam semelhantes, mas dá pra... Mas é um lance, Mauro, que ele solta o braço na direção do jogador do Corinthians. O Ramalho a fazer Mas você acha que tinha que ser expulso? Eu acho que merecia também uma coisa recomendação não tem do VAR. absolutamente nada a ver com a outra. Não, você acha mesmo? Juro. Os dois tinham que ser expulsos? Os dois lances ali, ó, o do Caleri, por mais que exista uma disputa de bola, não entrar existe um movimento. Não, tá, pra gente... Tanto que não tem nem imagem. Não, então, é exatamente isso que eu ia falar. Pra gente não... É que você não viu, pra gente se preocupa com isso. Pra gente não entrar muito no lance, porque a gente não tem as imagens, mas assim, você não expulsaria nenhum dos dois? O Caleri, o amarelo, daria o amarelo. E o Arboleda, nada? Nada. Você? Acompanha o relator. Você... Nenhum dos dois. Amarelo. O lance do Romero, pra mim, é escandaloso. Dentro da área... Arboleda e Romero. Era pênalti não pro era o Corinthians. Romero, era o Alberto. Não, era o Romero. Você tá falando besteira. Yuri Alberto. Foi o lance que, Yuri Alberto inclusive... tentou driblar o Arboleda. Ouça. Então, mas é que assim, não vamos entrar muito em detalhe do lance, só pra não deixar o cara que tá vendo... tentando desmembrar um lance que não existiu. Pois é, o cara tá bravo, a gente não tem os lances. Ele tá com o corte na boca. O lance do Romero é o que ele tá com o corte na boca antes da parada técnica. Tá bom, você expulsaria. Eu expulsaria o Arboleda. Você daria pênalti e expulsaria. E do Caleri? Do Caleri eu também. Se ele usou esse critério pro André Ramalho, eu também daria o vermelho pro Caleri. Eu só acho assim, que eu entendo... É que o Ramalho poderia ser só um toque no rosto, ele já seria expulso. Então, mas eu concordo, Nadine. O lance do André Ramalho é incontestável, mas eu acho que o Caleri faz um movimento de gatilho na direção do André Ramalho. Bom, tudo bem. Como eu disse, a gente não tem o lance, por isso que nós não estamos mostrando, tá? Nós não temos o lance. Nós não recebemos o lance. Mas, enfim, essa questão do critério, eu acho que é uma discussão que
Concordo. Pode também. ser aprofundada no futebol brasileiro, mas assim, critério é muito difícil de você adotar no assunto arbitragem um critério único. Acho que você pode adotar critérios mais próximos, porque às vezes são muito díspares, muito distantes, mas você pode ter o mais próximo. Mas não tenha dúvida que aqui nós estamos em 6, e se você tivesse aqui seríamos 7, a gente vai pegar lance que vai dar 4-3. Sem dúvida. Sim. Vai dar 4-3. Isso é 4-3, porque essa história não tem do erro de critério, arbitragem. Tem polêmica, Sim. que a regra é polêmica, discutível, subjetiva. Sabe, é igual o cara fala assim, se não tem o VAR, não dá. Se não tem o VAR é o seguinte, então não fica passando replay. Eu não tenho VAR para apitar, eu só tenho um lance para ver, eu juiz. Aí eu vou aqui, venho aqui no Arena SBT e boto 15 replays, paro a imagem, pô, aí eu tô quebrando Kleber, o juiz. e é o E lance acho que o juizada tá interpretativo. apitando mal, tá? Não, também, é o pior momento da história da arbitragem, tá mal, ninguém tá ficando ajuda. com medo. Mas, gente, alguns lances, o que eu posso achar errado, a Nadine pode achar certo Claro. e não tem dono da razão, Exato. porque é o lance interpretativo, Exato. subjetivo, Talvez é a regra aconteça do um jogo. que a gente ainda vai passar aqui. Exato. Claro, vai ter Então, pô. mas assim, você falou... a semana passada você disse que se São Paulo perdesse a Libertadores, seria uma frustração. Sim. São Paulo saiu da Libertadores. Saiu. O São Paulo chegou a ser quarto colocado do campeonato, com a vitória do Flamengo está em quinto. O São Paulo está brigando pela Libertadores. O que é o São Paulo daqui para frente? O time, o técnico. Aliás, hoje saiu o técnico do Boca, pediu demissão. E entre os técnicos que se comenta, poderia estar o nome do Zubeldia, do Luiz Zubeldia. E do próprio Tite. Então, o André Hernan, aqui no Brasil, falou do Zubeldia. Aí o pessoal foi procurar um site argentino, não tinha o nome do Zubeldia, tinha o do Tite. Que já esteve no interesse, pode estar Tinha o do ter Tite e o voltado, do né? Cuca. Sim. Entre o Esqueloto, que já foi técnico lá, o Gago, que foi meio campista. Sim. Mas o que é o São Paulo hoje para você? Time, técnico e sequência de temporada. Bom, o São Paulo... Tá só com o brasileiro, né? Exatamente. O São Paulo é um time que se recuperou rapidamente, né, dessa desilusão da Libertadores, que estava preparado para isso. E agora é concentração total no Campeonato Brasileiro para classificar para o ano que vem para a Libertadores. Título, não acho possível, não. Vou fazer mais uma disputa aqui entre vocês. Você chegou a ter esperança quando o Corinthians fez o primeiro que ia empatar o jogo? Sim. Ou em momento nenhum? Sim, porque contra o Palmeiras também foi a mesma situação, com 2 a menos, 2-0 contra, o Corinthians conseguiu empatar. Você teve. Você chegou a ter um temor de que o São Paulo tomaria o segundo? Fala sério! Não é onda. Olha a cara dele. Mostra a cara dele. Olha lá. Vê se ele tá com cara de que vai responder sério. A cara já respondeu. Eu ia... Ó, presta bem. Presta bem, que eu posso ajudar você nos seus assuntos comerciais ainda hoje. Tô em dúvida ainda. Agora, Me ajuda. agora convence Fala a agora. verdade. Você ficou com medo do São Paulo tomar o gol de empate? Fala a verdade. Medo? Não, medo. Medo é bom de falar. Receio. Sim, tava de joelho. Medo não, mas receio. Tá de joelho. Minha Como é que esposa você acabou o perguntou. jogo? Na verdade, eu tava amarrando o sapato, aí eu fiquei de joelho assim, já Travou. tava 15 minutos de joelho. Travou. Travou mesmo. Por que você tá arrumando de joelho? Você não aprendeu até hoje a Eu dar falei, não, laço? que eu tô nervoso. Eu fiquei de joelho mesmo, cara. É? Porque o Corinthians começou... Só que assim, não foi aquele susto, é que o Corinthians teve um pouquinho mais de posse de bola, não assustou o São Entendi. Paulo. Mas essa posse de bola me deixou meio tenso. Tenso. Medo não. Medo não, Receio jamais. Sempre. Total. e fazer nó do sapato ficou difícil fazer o laço. Não, eu... Eu tenho 30 segundos para acabar. Você falou aqui, e eu não deixei você completar na hora, que o Ramon Dias escalou mal o time. Escalou mal. O Coronado hoje é o Vê cara lá, que hein, consegue... temos 30 segundos, olha Bora lá. lá. Aí. O Coronado é o cara que consegue desafogar o futebol do Garro. O Corinthians ele não pode pegar um São Paulo que estava cabisbaixo, desgastado e psicologicamente abalado pela desclassificação da Libertadores e jogar com 3 volantes. Qual foi o erro da escalação, mano? Sinceramente, o Coronado deveria ter começado o jogo junto com o Garro. No lugar de quem? Do Bidon. O meio-campo do Corinthians tem que ser hoje Martínez, Charles, Coronado e Garro. E o Bidon Memphis é opção de Depay, segundo- que é o novo Neymar? Cadê? Não consigo terminar, e não dá pra falar em 30 Exatamente. segundos. Então, Kleber, na boa, pra mim, o Corinthians chamou demais o São Paulo pra cima Direito dele. de resposta, O Corinthians chamou demais o São Paulo pra cima dele. Então, assim, eu acho que foi corretíssima Aí tem que ser a expulsão do André Ramalho, que era algo também que ele poderia evitar, porque com 2 jogadores a menos as coisas se tornariam muito mais difíceis e ele tem essa consciência, porque é um jogador experiente.
mas na minha opinião também caberia o segundo amarelo pro Luciano. Agora, com relação ao jogo, após as 2 expulsões, o São Paulo, logicamente que, né, a gente pode questionar alguns momentos do Corinthians. Bem bagunçado São Paulo, né? Tava bagunçado, mas enfrentando um time com 2 a menos, Plihal. Então, e mesmo assim... É isso, mas correu aí, risco. é isso, mas venceu, né? 3-1. Mas não correu mais falei pra riscos do você, que deveria, eu queria Luiz? que o Corinthians tivesse bagunçado e tivesse vencido. O jogo, quando o Corinthians perdeu os 2 jogadores, ficou estranho, feio o jogo. Feio. Ficou estranho. O São Paulo... Baixou o ritmo, né? Baixou o ritmo, não sei. Como que se conformou. Não sei se estava muito cansado, estava bagunçado, mas poderia ir pra cima do Corinthians, sufocar, não deixar jogar, fazer 1, 2, 3... E começou a tocar a bola para trás, né? De um jeito moroso, não sei. E o Corinthians, acuado... Não, o Corinthians no 11 contra 10, na volta do intervalo, tá melhor que o São Paulo. Mas eu vou te falar, o primeiro tempo foi bem ruim das duas equipes. Tecnicamente, muitos erros de passe. E uma coisa que a gente tem que falar da substituição do Ramon no intervalo foi muito corajosa, ele foi muito bem mesmo. 3 peças, né? 3 peças, fez 3 zagueiros, jogou praticamente no mano a mano no segundo tempo, jogou os caras pra frente, o Carrilho entrou muito bem no jogo. O argentino outro. Garro. O Garro e o... Coronado. Coronado não pode ser reserva desse time. Ele entrou bem, driblando, se não vai pra fosse cima. a segunda expulsão, bem, né? E se não fosse a segunda expulsão, provavelmente o Corinthians conseguiria o empate, porque estava em cima e já tinha encontrado uma maneira de pressionar o São Paulo, estava melhor que o São Paulo no jogo, mesmo com a menos. Depois da segunda expulsão, mesmo o São Paulo fazendo uma partida muito abaixo, eu achei que jogador o Guia demorou para reagir. Eu acho que o calendário tão criticado sempre foi abençoado com São Paulo, né? De colocar o clássico depois de uma eliminação da Libertadores. Com o Luiz, a gente sabe muito bem o que significa em São Paulo cair fora da Libertadores. Um clima muito pior que qualquer time do Brasil. Ídolo criticado, treinadores que caem. Realmente a instituição não supera facilmente essa distância, né? Luiz, a gente sofreu com isso. Então acho que o clássico... Se não fosse um clássico, provavelmente São Paulo perderia esse jogo. Se não fosse um clássico, São Paulo perderia. É impossível que os jogadores emocionalmente e fisicamente se preparem para esse jogo, né? Sim, porque São Paulo perde com o Corinthians, obviamente era crise, né? Então esse medo de Botafogo, do jogo Botafogo até domingo, esse medo entra no jogador e faz que você comece a pensar de outro jeito naquele jogo, né? O medo mesmo, o medo de se perco domingo, isso aqui vira... Então isso você faz que o jogador se prepare de um jeito diferente. Deu para ver que São Paulo estava fisicamente abaixo, né? O time ainda abalado. Porém, eu acho que concentrado no jogo, né? O primeiro gol do pênalti, o lance do Caleri, é do cara muito consciente. Caleri em 3 atos, o cara aqui muito pra você consciente, falar. ou seja... Lugar, Caleri, primeiro, ele escapa de 2 bordoadas e busca a área pra sofrer. Qualquer outro jogador cai no chão. Qualquer outro jogador antes de entrar na área. Cai no chão. Na primeira. Na primeira. Na segunda, talvez. Ele vai até... Ele entra na área e aí toma o pisão do Fagner. Ele fica estatelado no chão. Você acabou de falar que é muito mais do que doloroso É muito mais escandaloso que doloroso. Muito mais escandaloso do que doloroso. Sim. Quer dizer, você imagina que ele não estivesse sentindo uma dor ali tremenda. Mas ele fica no chão. E aí, de repente, instiga a turma do VAR a olhar com mais cuidado o que teria acontecido com o centroavante argentino. Aí depois... O Luciano pega a bola para bater o pênalti. Depois do que ocorreu na quarta-feira, quando o Lucas, igualzinho no final do primeiro tempo, igualzinho não, porque o São Paulo estava perdendo para o Botafogo. Mas um jogo de muito mais Mas a pressão desse jogo era tanto igual grande. O Caleri tira a bola da mão do Luciano, acho que todo mundo que acompanhou o clássico viu, todo mundo que viu o Majestoso notou, e deu para o Lucas bater. Claro, méritos também gigantescos do Lucas ter a coragem ali de cobrar o pênalti num goleiro tão bom e pegador de pênaltis como é o Hugo, goleiro gigantesco, uma envergadura danada, não deve ser mole, mas o Caleri, em 3 momentos, mostrou uma inteligência de jogo enorme. É importante, né, sempre... Para momento de... Só para ver, o que transmitiria se o Luciano bate e faz? Era para ele ter batido quarta-feira. Para momentos de crise ou difícil, o único jeito é ter jogadores ou líderes inteligentes, né? Inteligente no aspecto intelectual mesmo, inteligência emocional e empatia de entender o que cada situação pode generar em consequência depois, né? Então, o Caleri é um líder de São Paulo, não só por o que ele joga, sino por intelecto, né?
e inteligência emocional também. Nesse lance ficou muito demonstrado, né? Que ele tinha ele sabia com empatia o que podia acontecer se Luciano chutava esse pênalti, né? Com o craque do time, que é Lucas, o ídolo da torcida, né? Então, acho que ele resolveu muito bem, foi o líder que São Paulo precisa, no momento mais difícil, e por isso dá esperança que o São Paulo ainda pode terminar o ano de um jeito decoroso, né? E que dentro do elenco, sempre importante ter líderes que não só futuristicamente, sino principalmente intelectualmente e com inteligência emocional, conseguem dominar especialmente no momento de crise, né? Porque quando a coisa está certa, vai boa, aí todo mundo vira pai da criatura, né? Mas quando o assunto está difícil, está pesado, você precisa de gente inteligente para resolver situações, como foi esta de Lucas, né? Eu acho que o Luciano não deveria nem chegar pela bola. Eu não ia falar, eu prefiro falar da virtude do Caleli que do outro, mas fica claro, né? Que... Mas você chega perguntando, tá bom para bater? Tá. No ouvido. Ô Luiz, no ouvido. Se eu tiro a bola de você, você do soco na minha cara. Ali, aquele mal eu sou companheiro. Pega aí, nossa. Não, está claro. Não, claramente. Melhor nem falar. Né? O melhor nem falar mais. Luciano, na disputa de pênaltis, ele marcou. Sim. E se ele faz de novo, iria aumentar o erro do Lucas da quarta-feira, lógico. Marcou, mas não foi aquele pênalti também que falou, nossa, ele tinha que ter batido. Aliás, o Luciano não é um grande batedor. Do John, né? O São Paulo não tem aquele batedor que você pode confiar cegamente. O que sobrou para o Calleri de inteligência, como o Lucas falou, emocional e de gestão de grupo, falta para o Luciano, né? Exatamente. Porque até na questão da entrevista coletiva, né? Quando ele vai após o jogo, e eu gosto do Luciano, eu acho que ele, né? Ele tem muitos jogos que ele é decisivo, a maneira até como ele se porta em campo provocador e ajuda, atrapalha o São Paulo, ajuda em alguns momentos, mas eu acho que até a entrevista coletiva que ele dá foi desnecessária, sabe? Eu estava preparado, sabe? Eu quis bater, mas aí o Lucas, né, pediu a bola, enfim, aí acontece, beleza. Aí depois no outro jogo aí tem a penalidade, ele sabe que é importante para o jogador fazer o gol, jogo contra o Corinthians, enfim, aí vai colocar um pouco, né, apagar um pouco o que aconteceu na eliminação contra o Botafogo, aí o jogador insiste novamente em cobrar a penalidade, eu acho assim, é isso. O que sobrou para o Calleri enfim, de gestão, de liderança, bom faltou senso, muito né? de bom senso. Agora, eu não sei se vocês repararam no semblante do Lucas antes de bater o pênalti, ele estava claramente ali, ele estava mexido, estava abalado mesmo. Como é que é isso, Fabinho? Mas ele é... E ali, com um compromisso, mais uma vez, de botar a bola para dentro numa circunstância muito difícil. Mas o que ajuda o Lucas o cara foi criado dentro do clube, ele tem essa aproximação com o torcedor, é experiente, o grupo gosta. Não tinha outro jogador para que não assumisse essa responsabilidade. Se ele tivesse outro tipo de postura, eu ia me surpreender. Sim. Mas vindo do Lucas, não me surpreende nada. Ele tem que assumir. Se ele é o batedor oficial, ele não pode escolher jogo para bater pênalti, né? Quando ele vai errar, ele vai acertar. Ele tinha que bater esse pênalti no Clássico, porque ele é a grande referência técnica dessa equipe. Fábio Luciano, voltando ao lado corintiano do Clássico, Memphis Depay, tudo bem que ele precisa de ritmo, ele precisa claramente de ritmo. Sim. Mas no 11 contra 9, precisava entrar ontem? Acho que é uma movimentação que... Enfim, o Fábio falou que acertou, né? E eu também acho que o Ramon acertou muito com relação às substituições no intervalo. Mas eu acho que, assim, não vou falar nem que se foi certa ou errada. Na minha opinião, foi errada. Mas eu acho que expôs um Memphis que a gente talvez não tivesse visto em outros jogos. Com o time mais organizado, ele tendo que se movimentar menos, né? Então, acho que ficou claro para o torcedor que a falta de ritmo, sabe? A movimentação muito mais lenta do que os outros jogadores, seja do Corinthians, seja do São Paulo. Então, talvez tenha sido desnecessária essa colocação. Não, o lugar porque assim, é um jogo 11 contra 9. Existe agora, não sei se desconfiança é o termo certo, mas ontem a imagem não foi legal. Não foi legal. A imagem é diferente do 11 contra 11. Porque ele corre menos, ele entra um pouquinho antes da segunda expulsão, né? Tem 3 mexidas no intervalo. E no momento que ele troca o Memphis pelo Garro, o Garro não estava fazendo um grande jogo, mas a substituição realmente não era pro Memphis entrar no Garro ali, eu acho que foi o principal erro do Ramon. E um pouquinho antes... Mas se você tem um jogador de 3 milhões e meio de reais no banco reserva e não coloca no Clássico, que vai perdendo, não importa que esteja bem ou que esteja mal, tem que ir para dentro, né? Mas só assim, olhando depois para um cenário, porque, por exemplo, que nem a gente está falando aqui, o Carrilho, ele entrou e logicamente que fisicamente ele é bem melhor. Então foi um jogador que o torcedor olhou com 2 jogadores a menos, 2 jogadores a menos, e você vê que o cara tem força, o cara ele vai
vai conseguir te ajudar. Os jogadores do São Paulo desarmavam o Memphis. A impressão que ficou após o jogo é que, enfim, que tem uma questão física maior até do que a gente imaginava. Mas eu acho que não tem erro do Ramon em colocar ele, né? Não tem opção. Como não vai colocar ele? Com um a menos. Você pode estar fora de ritmo, você pode estar sentindo falta de jogo. Agora, vontade não pode faltar. Mas ele estava abafado. Vontade. Fabula, quando você não tem perna... Eu tenho uma vontade de jogar Libertadores agora. Eu tenho uma vontade. Mas quando você não tem perna... Ele tá jogando, ele tem que demonstrar pelo menos uma vontade que vai. Correr, lutar. No 11... Você tem vontade de jogar Libertadores? Eu não mais. E você vai, tem vontade, tem que ter perna. O Romero tá suspenso, por exemplo, do jogo contra o Internacional no sábado, né? Vocês veem alguma possibilidade de daqui a 6 dias o Memphis começar um jogo? Você consegue enxergar isso, Fabinho? Eu acredito que sim. É? Eu acredito que sim, um jogo decisivo, uma semana inteira para ele trabalhar, já que na quarta-feira ele não joga na Copa do Brasil. Eu acho que a comissão pensa dessa mesma maneira, assim, de trazer um nome Na forte. Copa do Brasil ele não está inscrito, né? Não pode está nem inscrito, ser não pode relacionado. jogar na quarta-feira. Provavelmente com a suspensão do Romero, com a lesão do Thales Magno, provavelmente ele deva começar o jogo no final de semana. Um jogo de vida ou morte, Jogo de vida ou morte. A briga lá o Inter embaixo. um momento maravilhoso, né? O Internacional tem vivido um momento maravilhoso, uma semana descansado. Vai ser um grande jogo na Arena. Um desafio gigantesco pro Corinthians. Falando do Inter do Grêmio, né? Depois da tragédia, né? Como os times se reergueram, estão... É impressionante, né? A resiliência, parabéns aí aos times gaúchos, porque... E o Corinthians era tido como, pelo menos para a maioria das pessoas, como o favorito. Depois de um meio de semana muito difícil do São Paulo, com a eliminação de Copa Libertadores. É claro que sempre existe um abatimento gigantesco. Vocês podem falar melhor o que é você, 3 dias depois de cair fora do seu maior objetivo da temporada, ter que enfrentar num clássico um adversário vivendo um momento bom, um adversário motivado. O São Paulo conseguiu superar isso num jogo de 2 expulsões decisivas. Sim. Especialmente essa era aí, né, Capito? A do Fagner no final do primeiro tempo, sim, quando o jogo estava bastante equilibrado e que, além de gerar um pênalti para o São Paulo, deixou o Corinthians com 10. Não é isso, Plê. O jogo até aquele momento era muito equilibrado, né? O São Paulo teve algumas chances melhores que o Corinthians até o momento, mas com relação à movimentação, a controle de jogo, era um jogo muito disputado. E aí, a partir do lance do Fagner, né, que a gente pode debater sobre, né, o que é o Fagner em alguns momentos. Pode falar. Plê, é o histórico, né? A gente puxa e vê vários lances muito parecidos, né? E o Fagner, na minha opinião, ele é muito bom jogador, ele tem muito a entregar, como entregou para o Corinthians também. Ele é importante, né? O capitão do time, mas algumas decisões que ele toma dentro do campo não cabem mais, né? E essa decisão que ele tomou nessa jogada acabou prejudicando o clube demais, né? Porque assim, ele foi expulso, uma penalidade, né? Um lance que era totalmente evitável no momento, né? O Caleri já tinha tocado a bola, e eu não consigo ver ele disputando a jogada. Eu acho que ele vai realmente para pisar no Caleri. Eu não vejo disputa no Fagner no momento do ele depois do lance. Deixa mais um pisão, deixa o pé, e aí acaba prejudicando o Corinthians. Aquela que é mais escandalosa que dolorosa que eu falo, né? Ele mostra que bateu, mas não dói tanto para o jogador esse lance. Não dói nada. Não dói nada. É escandalosa, mas não dolorosa. Exatamente. São melhores que são discretas e que dói, né? Exatamente. E o André Ramalho também, né? Porque a gente pode questionar a questão do Lucas, enfim, mas aí a segunda expulsão, a forma como ela aconteceu, né, a gente pode debater aqui com relação ao Luciano, que merecia acontecer com ele ou não, mas assim, a situação que o Corinthians estava... O que você acha que merecia? Eu, na minha opinião, e é só minha opinião, eu acho que caberia um cartão amarelo pro Luciano. Ele tem o entendimento. Do chapéu? Ele tem o entendimento que a jogada estava parada. Ele quer dar um chapéu num zagueiro que está perdendo e imaginando já que, o cara tava com a cabeça quente e ia soltar um gesto um pouco mais forte. Eu, particularmente, como zagueiro, eu acho que eu não sei se faria a mesma coisa, mas faria algum movimento numa jogada como essa. E o Luciano nesse lance não, mas no próximo com certeza sim. É isso. Torcedor do São Paulino, aqui nesta terça-feira, trazendo aí as principais novidades do SPFC, que tem força aqui badalado, pessoal. Vamos lá para mais informações do Tricolor Paulista. Vamos lá, River Plate, né, pessoal? Pode perder mais um talento aí, jogador cotado para transferência aí ao Brasil, assim como o Enzo Dia, pessoal. Então aí, o River Plate, Enzo Dia aí, Vilagre pode sair. Enzo Dias
um dos jogadores que torcedores estão de olho e pode sair rapidamente do River Plate por pedido da comissão técnica, pessoal. Sabemos aí que o jogador está de saída e quem está de olho, pessoal, o São Paulo aí, tá de olho aí nesse jogador Luiz, hein? Tá de olho, pessoal, né? Informações aqui de que o SPFC está de olho aí no jogador do River, hein? E parece que vai dar negociação, né, pessoal? Vai dar aí coisas que vai avançar, porque o São Paulo gosta muito de jogadores que, principalmente aí, vem da Argentina, né? O Calera aí tem tido bom êxito aí no São Paulo, né? E aqui, pessoal, a saída de Anderson Dias é algo que o River Plate precisa resolver há alguns meses, pois a torcida não está satisfeita com ele e vem jogando, né, pessoal? Para isso, e seu agente já estão procurando um novo clube onde ele possa mostrar seu valor e jogar mais. Um dos times interessados, pessoal, nele é o São Paulo, tá vendo aqui, ó? Então o São Paulo tá muito interessado na contratação do Enzo Dias aí. E agora, informação oficial que o São Paulo tá monitorando a situação do jogador e tem tudo para que essa negociação se concretize. Deixa aqui sua participação, se acha interessante o jogador. Muito relevante o feedback de vocês, né? São Paulo aí que tá lá em cima na tabela, né? Vem fazendo alguns jogos, né? Tem um encontro marcado agora diante do Cuiabá. E sem dúvida alguma é mais uma vitória garantida. O São Paulo é um time que tem melhorado muito, né? E ainda vai melhorar, né, pessoal? Pessoal, vou ficando por aqui. Se você for novo no canal, quero agradecer a todos vocês. Sejam todos bem-vindos, né? Aproveite para se inscrever no canal e deixar aquele gostinho no vídeo.